Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos nos livros proféticos, hoje no capítulo 2 do livro de Joel. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo, é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima como nunca se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa, eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando, como um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante, que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo, eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha sem desviar-se do curso, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem as casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem e o sol e a lua escurecem. As estrelas param de brilhar. O Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Como é grande seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como é terrível! Quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-nascidos devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou-lhes enviando trigo, vinho, azeite, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda para um mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas, não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos. A figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça,
Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Meus queridos, este capítulo 2 do livro de Joel, um capítulo um pouco longo, tem bastante informação aqui, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas nuances, algumas percepções que nós podemos ter aqui com esse texto. Primeiro, nós vemos que este capítulo anuncia o dia do Senhor. O tema principal aqui deste capítulo é o dia do Senhor e, aproximando-se o dia do Senhor, nós vemos alguns sinais que acontecerão. Primeiro, nós vemos uma descrição de uma batalha, e nessa batalha grandes cavaleiros, um grande exército aqui, né? Um exército muito grande lutando contra o exército do Senhor, mas esse exército muito grande vai ser dispersado, esse exército inimigo vai ser dispersado. Enquanto o dia do Senhor está para chegar ali, né? Enquanto há essa batalha, os sacerdotes devem chamar o povo para o arrependimento. E é interessante nós pensarmos nisso, porque quando o dia do Senhor chegar, vai ser um dia terrível para muitas pessoas, para aqueles que não creem no Senhor Jesus, para aqueles que não estão debaixo da salvaguarda do Senhor. Esses ficarão com muito medo e precisarão fugir, porque eles não vão entender o que estará acontecendo. Por isso, Joel traz aqui um ensinamento muito importante para que todos os sacerdotes convoquem lá uma Assembleia Santa, um jejum santo, para que o povo se arrependa, porque Deus é muito misericordioso e compassivo, pode ser que ele se arrependa no dia do terrível dia do Senhor, né? E nesse dia muitas coisas acontecerão, muitos julgamentos acontecerão, e por isso muita gente vai sofrer, infelizmente, né? Então, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Este é o caráter de Deus. Deus é muito compassivo, muito misericordioso, ele olha para o homem, ele conhece as nossas fraquezas, sabe dos nossos pecados, e ele nos chama aqui na palavra de Joel para que a gente rasgue o nosso coração em forma de arrependimento. Não adianta rasgar as vestes, rasgando as vestes a gente vai ficar apenas nu, né? O que nós precisamos é rasgar o nosso coração diante de Deus, um coração contrito, um coração quebrantado. Deus não resiste, conforme o salmista nos relatou. Por isso, nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor, nos colocar mesmo na presença do Senhor, rasgando todo o nosso coração. Deus, ele dá uma resposta aqui no livro de Joel, dizendo que o povo seria restaurado. Então, o povo de Israel, que estava passando por essa seca e esse período em que
os gafanhotos atacaram toda a plantação e toda a economia foi afetada, eles não mais passariam por isso novamente, né? Então Deus dá uma resposta em relação ao grande e temível dia do Senhor e dá uma resposta também imediata aos habitantes de Jerusalém, dali dos arredores, naquela época, já na terra de Judá, que havia passado por essa grande praga dos gafanhotos. E tudo isso não iria acontecer, Deus derramaria prosperidade sobre o povo de Israel, mandando vinho novo, um azeite, todas as provisões necessárias para todo o país. Então, a descrição aqui é como de uma guerra mesmo, né, no grande e temível dia do Senhor, e a resposta do Senhor é que o povo de Sião pode se regozijar, porque Deus é quem dá as chuvas, a chuva de outono, a chuva de primavera, né? Então as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão, né? Então tudo isso que Israel estava passando, né? O povo de Judá estava passando, um período de seca, de escassez, seria um período de fartura muito próximo do dia do Senhor. E na descrição do dia do Senhor, o que seria, né, os sinais que antecederiam o dia do Senhor, nós vemos a partir do versículo 28 que Deus derramaria o Espírito. Ele está descrevendo aqui o que aconteceu lá em Pentecostes, segundo a própria interpretação da Bíblia, mas nós também entendemos que há um cumprimento ainda a acontecer dessa promessa, ainda não aconteceu completamente, e esse derramamento do Espírito começou ali em Pentecoste, em Atos capítulo 2, e vai terminar no grande e temível dia do Senhor. Deus prometeu então que derramaria do seu Espírito sobre todos os povos, os filhos e filhas profetizarão, os velhos terão visões, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, né? E o Espírito seria derramado sobre todas as pessoas da face da terra, também aqueles, claro, né, que invocarem o nome do Senhor. No versículo 32 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Joel está enxergando aqui alguns eventos que estão adiante dele. Então, nós vemos Cristo, né, ali à frente, nós vemos alguns sinais da vinda de Cristo, o profeta dá esse sinal, né, e aí nós vemos Pentecoste. Pentecoste, então, é um grande evento, é como se fosse uma série de montanhas, né? Uma cadeia montanhosa, e aí Joel está aqui no alto dessa montanha e ele vê em cima da outra montanha, ele vê o evento Cristo e vê também o Pentecoste. Temos ali um período de vale e no topo da montanha seguinte nós temos o dia do Senhor, que seria o fim dos tempos, o arrebatamento, né? O dia em que Jesus Cristo vai voltar. Então Joel vê o Pentecoste e vê o dia do Senhor. E falta aqui esse vale entre o Pentecoste e o dia do Senhor, que não há descrição no Antigo Testamento, não fazia muito sentido para os profetas que enxergaram o futuro lá no Antigo Testamento. Esse período é conhecido como o período da igreja, é o período em que nós vivemos, entre Pentecoste e o dia do Senhor. Nós estamos mais próximos do dia do Senhor e nós estamos na linha do tempo, né? Nós estamos mais longe do evento Pentecoste, mais próximos do dia do Senhor. Eis que o dia do Senhor está chegando. Será que você está preparado? Será que você está preparada? Esses sinais que acontecerão aqui, muitos já aconteceram e nós vamos ver que muitos outros ainda acontecerão e a nossa oportunidade é hoje de invocar o nome do Senhor e ser salvo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado
pelo estudo da sua palavra, obrigado pelo privilégio que nós temos de ler a sua palavra, de ter relacionamento contigo. Nós queremos invocar o nome do Senhor e receber a salvação conforme a sua palavra nos diz. E por isso, ó Deus, que no dia de hoje nós vivamos em consagração e vivamos uma vida que agrada ao Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Um forte abraço, tamo junto e tchau!